Meus irmãos e minhas irmãs, que a doce paz do nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações. Sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa comunidade fraterna dos servos de Yahvé, do nosso movimento cristão dos servos de Yahvé. Movimento esse que tem a finalidade de trazer as Escrituras dentro de um novo entendimento. Um entendimento onde as ideias de imortalidade, de renascimento espiritual não serão desprezadas. Onde buscamos fugir do lugar comum das outras teologias concernentes às outras igrejas cristãs, não desmerecendo o papel que elas exercem em nosso mundo. Mas o nosso papel dos servos de Yahvé é trazer essas verdades eternas numa linguagem mais simplificada, numa linguagem que possamos entender e buscar um sentido mais espiritual dentro das Escrituras. No nosso entendimento, muitos irmãos se perderam diante das ilusões, diante de traduções truncadas das Sagradas Escrituras. Claro que nós não somos os donos da verdade. Nunca afirmamos isso e nem é a nossa pretensão. Mas aqueles que têm sintonia com essa mensagem espiritual das Escrituras, que buscam um novo entendimento bíblico, que procuram ir além do véu das letras, além daquilo que é pregado nas igrejas convencionais, então sejam bem-vindos. E essa mensagem traz um consolo, ela traz um novo despertar, uma nova luz sobre pontos que ficaram durante muitos séculos obscurecidos. E nós, graças ao nosso Deus Yahvé, não somos os únicos que procuram essa interpretação diferenciada das Escrituras. E como nós falamos no vídeo anterior da nossa comunidade, nós daremos prosseguimento ao estudo do capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 37 até o versículo 66 deste capítulo. Então convido a todos que abram as suas Escrituras. Claro que a nossa tradução é um pouco diferente das Bíblias convencionais, mas ela segue o entendimento, segue o padrão de algumas traduções, e não será difícil os irmãos se situarem dentro da nossa leitura. Então vamos a ela, né? Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos e irmãs, a missão de Jesus, ela transcende as opiniões pessoais. Ela transcende as opiniões próprias. Nós temos visto um grande esforço da parte de estudiosos, de pesquisadores, que vão revisitando textos antigos das Escrituras, e nós vemos que o posicionamento de Jesus diante das mensagens de vida eterna que ele nos traz é muito diferente daquilo que foi pregado até então. Claro que nós não colocamos Jesus como o Deus encarnado, assim, a faceta do Filho dentro da Trindade Universal. Nós, os servos de Yahvé, nós não divulgamos esse tipo de ensinamento. Nós não defendemos essa visão
espiritual. No entanto, isso não invalida a importância espiritual de Jesus para as nossas vidas, de maneira nenhuma. Essa importância espiritual de Jesus está na sua palavra, está nas suas atitudes, está em toda a série de exemplificações que o nosso Senhor realizou em nosso mundo. E o que nós estamos buscando realizar com esses estudos é justamente reviver essa importância que Jesus possuía na comunidade dos primeiros cristãos. Não o Jesus Deus, mas o Jesus porta-voz do pensamento do Pai, do Logos divino. Esse Jesus que traz mensagens de vida eterna para toda a humanidade. Que inclusive deu sua vida física como testemunho derradeiro da importância dessa mensagem. E vamos prosseguir aqui no versículo 39. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, parece um ensinamento um pouco difícil, mas não é quando nós começamos a ver que Jesus, ele não está falando da sua personificação como um indivíduo, mas a sua personificação no que ele se propõe a ser, a ideia do Deus vivo de salvar a humanidade, de nos retirar do lodaçal da ignorância, das trevas que durante séculos e milênios têm escravizado a nossa civilização em modelos que não trazem felicidade à humanidade, que nos imantam ao ódio, à desesperação, à tristeza. Então Jesus, ele é a vontade do nosso Deus, e ele veio resgatar o que é de Deus, o que nós pertencemos ao nosso Deus, a civilização, a humanidade. Nós somos as ovelhas do nosso Pai, que somos apacentadas por este amoroso Senhor. E ele vem com palavras que tocam fundo a nossa individualidade, que vem mexer com o nosso orgulho, a nossa vaidade, vem espancar esses demônios que nos transformam em demônios, atormentando outras pessoas e transformando essas outras pessoas também em agentes das trevas. No versículo 41 ele prossegue, o apóstolo João, relatando as palavras do nosso Senhor Jesus. Os judeus murmuravam então contra ele, porque disse: eu sou o pão descido do céu, que foi o que nós lemos na lição anterior, no vídeo anterior que está aqui nas Escrituras. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: não murmurem entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Muitos irmãos, quando leem esses versículos, acreditam que é uma ressuscitação carnal, como se Deus pudesse derrogar as próprias leis que ele criou.
Ele até tem poder para isso. O Senhor Yahvé é o que mantém bilhões de galáxias, quintilhões de mundos que nossos olhos carnais veem e que também não veem. Ele poderia, mas se ele estabeleceu leis cósmicas e universais para a manutenção desse universo infinito, nós acreditamos, por uma questão de bom senso, de coerência, que esse Deus não vai ficar aí derrogando à torta direita, modificando de forma aleatória princípios que ele estabeleceu. E isso não o torna menos poderoso. Eu já falei isso até em vídeos anteriores. A regulação das leis universais não torna o nosso Deus, não torna o eterno inferior. Muito pelo contrário. Ah, mas Deus então podia cumprir, então podia atender às minhas vontades. Meus irmãos, vamos tirar o nosso cavalinho da chuva. Primeiro, o nosso entendimento acerca do universo é muito limitado. Acerca das leis da vida, mais ainda. Nosso entendimento é muito frágil. Outra coisa, o que nós sabemos do universo, mesmo com toda essa imensidade que os telescópios ampliaram, os satélites, né, que são dotados de poderosíssimas lentes de captação, mesmo assim ainda o que vemos é muito pouco. Ainda há bilhões e bilhões de anos-luz de registros que precisamos capturar, e isso é uma fração pequena, muito pequena, desse universo infinito. Então, meus irmãos e irmãs, a importância de Jesus é muito maior do que nós podemos imaginar. Claro que ele é um indivíduo também. Ele é o primogênito de Deus em relação à humanidade. Mas como ele, entre todos nós, é o mais amadurecido, é aquele que assumiu a responsabilidade de governar este mundo em todos os planos existenciais em que ele está revestido, então eu acho mais do que justo ele ser o intérprete do pensamento do Deus vivo. Deus vivo que é negado, que é repudiado pelas pessoas, pelas doutrinas materialistas, pelas loucuras do mundo. Assistimos todos os dias, a gente liga a televisão, ouve o noticiário e só vê atitudes tristes, deploráveis da parte de outros irmãos nossos, demonstrando que esses irmãos não creem nesse Deus e não estão nem aí para a justiça de Deus e muito menos a importância que as vidas humanas têm, tão importantes quanto a deles, que eles também não dão a mínima, não estão nem aí para suas próprias existências. E prosseguindo, né? Meus irmãos, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Então Jesus tem entre todos nós esse conhecimento de ter visto o Pai. E nós somos atraídos por Ele, nós somos tocados por essa mensagem com a permissão do nosso Deus. Então, meus irmãos e irmãs, se sintam escolhidos pelo amor do Pai, se vocês estão ouvindo essa mensagem, se vocês já estão compreendendo, se vocês abrem as Escrituras e procuram se fartar desse ensinamento divino. E ainda tem mais, meus irmãos, olha só, no 47. Em verdade os digo, aquele que crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu
para que quem dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão comer viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Como eu falei, meus irmãos, essa linguagem forte, essas cores vivas, são simbólicas. Elas não podem ser tomadas ao pé da letra, porque a carne material e o sangue material de Jesus, elas não são mais importantes do que a palavra, do que os ensinos que ele nos traz. Isso sim é o sangue vertido por Jesus. Este sangue que salva, este sangue que transforma, é esse evangelho eterno. E quem dele comer e beber terá a vida eterna, ou seja, não viveremos mais escravos dessa violência, dessa loucura que envolve este mundo. E aí muitos vão dizer: puxa, irmão Eduardo, é muito fácil você falar isso. Você não é um criminoso, você não é um condenado. Mas eu digo para vocês, irmãos e irmãs, quem de nós não o foi? Se vocês acreditam na possibilidade das múltiplas existências, provavelmente, em algum momento das nossas vidas progressivas, nós cometemos atrocidades. Tivemos a oportunidade de cometer, mesmo que hoje sejamos incapazes de tal atitude. Então, meus irmãos e irmãs, o amor do nosso Deus permite a nossa salvação através de Jesus. Através de Jesus, nós vamos nos conectar, se a gente pode usar assim uma linguagem moderna, nos conectar ao pensamento do Pai, e esse pensamento, e essa vontade, e este amor do Pai vai nos transformando progressivamente. E muitas vezes de forma imperceptível, mas constante. Quando nós cremos na sua palavra, quando nós aceitamos a sua palavra, quando não a relegamos ao segundo plano, quando estabelecemos a palavra de Deus como prioridade em nossas vidas. E aí teremos forças, teremos fé, teremos determinação para vencer todos os obstáculos da nossa jornada. Mesmo que não sejamos ainda puros, mesmo que não sejamos o exemplo de santidade para muitos, mas é importante que a gente comece. É importante que primeiro nos arrependamos. Nos arrependamos daquilo que não está de acordo com esta palavra. Com esta palavra, que aqui está. A palavra de Deus. E depois, sim, pedindo forças ao nosso Deus, para que Ele nos dê um espírito novo, renove o nosso pensamento, renove o nosso ser. No versículo 53 está assim, né? Então Jesus os judeus discutiram entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Foi aquilo que eu falei com vocês, né? E no 53 ele fala aqui, né? Então Jesus lhes respondeu: em verdade eu digo, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente um alimento e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha só, como eu falei para vocês, nesse momento não existia ainda os livros impressos da palavra. Ainda não tínhamos as cartas de Paulo. Ainda não tínhamos os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, João, Lucas, não tínhamos esses 4 evangelhos. Além dos apócrifos, né, que existem. Ainda não tive a oportunidade de ler os que não entraram no cânone da Bíblia Sagrada, mas são considerados também
muito interessantes e instrutivos. Tem até o Apocalipse de Pedro. Meus irmãos, ainda temos muitas coisas para estudar. Então, essa comunhão que Jesus estabelece conosco, a partir do comer a carne e beber o sangue dele, é tornar esse evangelho vivo e patente em nossas vidas. É isso que nós precisamos entender profundamente e a cada dia. Que aí nós teremos parte com ele. Nós seremos integrantes desse rebanho infindo. Esse rebanho que é composto de irmãos de diversas religiões e até aqueles que não têm nem mesmo uma crença definida, mas são filhos do Altíssimo. São estrelas vivas do amor do nosso Deus neste mundo. No 57 ele fala assim, né? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Viu? Ele explicando aquilo que nós estávamos falando com vocês. Pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virem o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vocês, porém, não creem. Jesus sabia, com certeza, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Meus irmãos, Jesus não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Eu já falei isso aqui. O nosso amigo e irmão, o irmão José de Cristo, ele fala muito disso lá no canal da Despertai, nas pregações. Ele e os irmãos, né? Pastora Wanda, Pastor Joel, Pastor Alex e tantos outros. Meus irmãos, Jesus não veio para passar a mão nas nossas cabeças. Jesus não veio para contentar as nossas vaidades. Andar com o Senhor é muito difícil. Fazer a vontade de Deus é lutar contra a própria carne, é lutar contra a nossa própria limitação, lutar contra o nosso próprio ego. E não é um dia, não é um momento, é diariamente, é constantemente. E por isso, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui trazendo essa mensagem. E será que essa mensagem não toca o seu coração? Será que você realmente escolheu andar com Jesus ou preferiu ser levado de roldão pelos interesses e desejos desse mundo? É uma coisa que você deve se perguntar constantemente. Eu me faço essa pergunta constantemente, porque eu também estou na mesma estrada que vocês, meus irmãos. Estou na mesma busca da paz e do equilíbrio constante. E não é fácil, diante de um mundo que a cada dia está enlouquecido, está revolto nas suas próprias ações, colhendo o fruto amargo das suas realizações. Então, para aquele que ainda não se arrependeu, aproveita essa mensagem, reflete em Cristo, porque Ele vai lhe dar uma felicidade que você não tem compreensão de como ela é neste mundo. Tá bom, meus irmãos? Bom,
É o que nós podemos aqui interpretar da palavra, da importância que Jesus tem nas nossas vidas e terá sempre. E nesse momento, eu convido a todos que orem conosco na nossa oração final. Amado Senhor Yahvé, nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus e Pai de todos nós, te agradecemos por esse momento em que estudamos essa palavra e que ela se fortaleça cada vez mais em nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, as nossas limitações, as nossas hesitações, mas queremos ser servos fiéis da Tua seara, da Tua igreja, que está nos corações e nas mentes de todos. Que nós, os servos de Yahvé, esses pequenos trabalhadores dessa gleba, possamos ser mais um desses colaboradores, a trazer luz e paz aos corações, em Teu nome, Senhor Yahvé, e em nome de Jesus. Que essa bênção, que essa paz envolva a todos, e é o que nós suplicamos, Senhor Yahvé, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor da vida nos abençoe e que possamos estar aqui na próxima semana, trazendo mais um vídeo, mais uma interpretação bíblica dentro desse novo entendimento das Escrituras. Que a paz do nosso Senhor Yahvé permaneça com todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.